Criadores da Balão de Baixa Grande, essa semana que passou foi um pouco tenso em um determinado grupo, por várias questões, né? Que na verdade duas questões que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Foi em relação a um vídeo que eu fiz falando sobre as características desejadas na Balão de Baixa Grande. Eu falei, né? Eu não falei nada que não fosse lógico. Tudo estava dentro da lógica. Nada foi inventado. Eu fui acusado de estar tentando me favorecer na questão da característica, porque eu crio animais chatolas e redondos, ou melhor, redondos e chatolas, porque o redondo já é chatola, né? Mas eu tenho que falar aqui para não dizer que eu não estou falando do chatola. Então, me acusaram de estar tentando me favorecer com isso. E essas pessoas que criam os galos altos se sentiram ofendidas, né? Se sentiram prejudicadas de alguma forma, porque eu estava falando dos galos chatolas e não dos galos altos. Eu vou explicar aqui, mostrar o problema e a solução, porque é uma solução tão fácil de se resolver. Inclusive são soluções que já existem em outras espécies, né? Em raças de outras espécies. Então é algo fácil de resolver, não precisa briga, não precisa confusão. Mas o que eu disse sobre as características desejadas é todo dentro de uma lógica. O próprio nome diz balão. Quando os antigos olharam para aquela galinha, viram um balão, viram que ela era redonda. Não adianta eu dizer que eles olharam para uma ave alta, uma ave de outra forma, de outro formato e viram um balão. Não, o nome balão veio justamente porque eram redondos. Então, é como se eu pegasse, por exemplo, o gigante negro de Jersey, tá? E fosse tentar explicar que as características do gigante negro de Jersey é ser gigante, é ser alto, né? Um galo grande e negro. Ora, isso é óbvio, o próprio nome está dizendo. E de repente eu estou explicando isso, e um criador de gigante negro de Jersey que cria gigantes negros baixinhos e pintados, se sentisse ofendido, dissesse: o que é que você quer com isso? Né? Você está inventando que o gigante negro tem que ser negro. Então, assim, é uma coisa assim meio estranha. Eu fiquei assim meio sem saber o que é que nós estamos discutindo aqui. Mas eu vou explicar o que é que acontece na Balão, que não acontece em raça nenhuma, pelo menos até onde eu sei. Se alguém conhece alguma raça que tem essas duas variações, me diga, né? Fala aí nos comentários para a gente até ficar mais por dentro. Mas eu conheço muitas raças de galinhas, eu não conheço da espécie, né? Das galinhas. Existem duas características morfológicas muito distintas uma da outra, que são os banquivoides e os malacoides. Olha, eu vou explicar de uma forma tão simples, vocês vão ver que isso, apesar dos nomes, assim, não é nada difícil de entender, não. É algo até fácil. Tá? Os banquivas são aqueles galos combatentes que você vê muito no México. Quando você coloca lá galos combatentes no México, você vai ver o banquiva. Então, o que acontece? Ele é um galo na horizontal. E ele é um galo que deu origem às raças, tá? São os banquivoides. Então, você vai ver que muitos puxam aquela característica dos banquivas. E os malaios é um outro formato. Enquanto os banquivas são na horizontal, os malaios são em pés, tá? Então os malacoides eles são
em pés. São aqueles galos bastante imponentes, né? Você vai observar nos galos combatentes, que na maioria das raças combatentes, menos, claro, nos banquivas, mas na maioria dos galos combatentes você vai observar no tailandês, no xangu, no malaio, tá? No próprio malaio, no nosso galo mura. Então você vai ver muitos assim, eles são em pés, são aqueles galos, né, imponentes, e esse é um tipo é um formato que você vai ver muito presente nos índios gigantes. Então eu tenho um índio gigante que ele é um malaio escrito ali, né? Ele descende dos antigos malaios. Então você vai ver que ele tem isso. O que eu disse, né? Que dificilmente, eu nunca vi uma raça conter os dois modelos, o banquiva e o malaio. Mas hoje isso existe dentro da balão de baixa grande. Tem muitos criadores que gostam desses estilos malaios, aqueles galos em pés, aqueles galos altos. Até porque para ser alto e você perceber que ele é alto, ele tem que ser em pé. Se ele ficar na horizontal, às vezes ele é até grandão, mas ele está na horizontal, você não vai ver que ele é alto. Então esses galos na vertical, em pé, eles são hoje, estão chamando a atenção dos criadores. Tá, nada contra. Eu só acho assim, um pouco arriscado o que está acontecendo no meio. Criadores de nome, que tem nome, medindo como quem faz isso com o índio gigante. E nós vimos que isso não deu muito certo, não. Isso não deu certo. Começaram a focar apenas na altura desses animais, no índio gigante. E o que foi que aconteceu com o índio gigante? Virou uma siriema, porque há 5 anos, 6 anos atrás, o índio gigante era um animal alto, mas era um animal com uma estrutura, carcaçudo, era um animal muito bonito. Eu era assim um dos apaixonados pelo índio gigante. Hoje, quando você olha, né, eu acredito que deve ter algum criador ainda fazendo um trabalho de resgate deles lá, né, quando começou, mas a maioria estão mais preocupados com a altura. Então o animal é alto, e ficam aqueles animais sem estrutura nenhuma, com as perninhas finas, pescoço que não acaba mais. Então o que é que acontece? Se começar com essa moda de ficar medindo o balão, vai por esse caminho aí, tá? E quando a gente fala, alguns se ofendem. Então é isso. Se existe o malaio, se existe o banquiva, nós temos os modelos, né? Dentro da balão existem os banquivoides, que são aqueles galos chatolas. São os antigos balões, né? Os balões arredondados. É a linha que nós chamamos a linha dos redondos, tá? Hoje essa linha dos redondos estão chamando até galo que você vê que é malacoide mesmo, e estão chamando a linha dos redondos. Não, linha dos redondos são os chatolas, não tem outro. E o que fazer então? Ora, doutor, me diga uma coisa, você acha que deveria, então, focar apenas nos redondos, na linha dos redondos, e esquecer os galos gigantes dentro da balão? Eliminar os galos gigantes? Não, claro que não. Eu acho que o correto a se fazer é separar por nomenclatura. Aí vai ter os trabalhos sendo feitos de forma, distintas. Por exemplo, na cenofilia, nós temos a raça American Bully. O American Bully, ele passou a existir como Standard, e depois do Standard, outras variações.
as menores do que o standard está aqui. Menor do que o standard, o pocket, o micro e assim vai, né? E do standard para cima tinha o extreme, XL, XXL. Então, por que não fazer uma espécie de separação? Então eu teria a linha dos redondos, que seria o standard, e teria a linha dos gigantes, que seriam os extremes. Tá? Eu poderia chamar, né, para não ficar muito americanizado, em vez de standard e extreme, seria a linha dos redondos e a linha dos gigantes. Colocaria peso, por exemplo, né? Porque quando nós colocamos um peso, você mexe na estrutura, mas você não mexe na questão genética dele, na estrutura genética. Então eu vou colocar um peso, tá? Eu determino aqui que a linha dos redondos, ele começa entre 4 kg até 6 kg e os gigantes entre 6, daí por diante. Então eu deixo em aberto os gigantes, porque é um trabalho que vai ser feito em busca de animais cada vez maiores. Pronto, eu resolvo a questão. Até no futuro, se tiver uma prova de conformação, tá, eu posso separar isso. Eu posso separar a linha dos redondos aqui, né, os standards, e ele vai ser avaliado dentro do grupo. E aqui os gigantes serão avaliados dentro do grupo dele. Isso não causa problema e não vai mexer também nos sentimentos de muitos que procuram, né, todo tipo de problemas